a correnteza da certeza de um futuro melhor. E aí, galera do sexto ano, tudo bem com você? Bom dia, boa tarde, professor Cristiano mais uma vez aqui na área. Se derrubar é pênalti, para nós continuarmos os nossos estudos em cima do capítulo 3 da nossa apostila. Estamos analisando aí alguns povos que se desenvolveram naquela região conhecida como Crescente Fértil. Já analisamos mais especificamente a Mesopotâmia, conversamos também sobre os hebreus, os fenícios e desde a última aula sobre os persas. Eu estou aqui, ó, exatamente nas ruínas de Persépolis, no Irã, para nós continuarmos o nosso bate-papo, aprendendo um pouco mais sobre os persas. E olha, na aula de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais sobre a religiosidade desse povo. Eu sei que você, nas últimas aulas, já aprendeu muita coisa, você conseguiu conhecer um pouco mais sobre a cultura iraniana. Você viu também ali que muitas coisas que fazem parte do nosso dia a dia descende aí desses povos persas. E a gente muitas vezes nem tem ideia disso, não é verdade? Como ornamentarmos as coisas com flores, é isso aí, meu amiguinho, é coisa que vem lá, ó, de longa data. Mas uma coisa que impressiona sobre os persas é o tamanho do império que eles construíram. Olha só, dominando aí, deixa eu pegar aqui a minha canetinha, dominando aí praticamente todo o mundo conhecido naquela época. Olha só, o Egito aqui foi dominado. Os fenícios foram dominados. Os hebreus foram dominados. Tá tudo dominado, meu colega. Região da Mesopotâmia aqui, Babilônia, tudo dominado. E você viu isso aí nas últimas aulas, não é verdade? Agora, neste momento, nós vamos corrigir algumas questões que eu deixei para vocês. E vou corrigir também aquele roteiro de atividades que eu passei para você. Tá lembrado? Vamos lá, porque nós assistimos ali aquele episódio das grandes civilizações sobre os persas, não foi? E aí eu passei o roteiro para que você possa destacar os principais pontos. E ó, tem mais uma coisa. No final dessa aula, nós vamos conhecer um pouco mais sobre a religiosidade dos persas, que desenvolveram ali uma religião muito própria durante o período em que dominaram praticamente tudo. E também vamos fazer mais uma visitinha para o Irã. E ali nós vamos ver uma coisa um tanto quanto interessante. Espera, final da aula. Vamos lá então para a correção? Olha só. Página 51 da sua apostila. Leia o texto e responda às questões. O Império Persa foi o mais extenso dos impérios orientais, século V a.C. Dos povos conquistados exigiam pesados impostos, mas respeitavam a sua cultura. Interessante isso, não é? Nos vídeos que eu passei dá para perceber isso de maneira bem clara. Os persas conquistavam, os povos tinham que pagar tributos, mas eles respeitavam a cultura, permitiam que esses povos dominados adorassem os seus próprios deuses, por exemplo. Era governado por uma monarquia absoluta teocrática e possuía 4 capitais: Susa, Persépolis, Babilônia e Ecbátana. Tá aqui, ó, as ruínas de Persépolis. Consulte um dicionário e procure a definição de império. Então, eu digo para vocês, ó, tem a imagem aqui, que os persas construíram um império gigantesco. E na questão aqui fala sobre uma monarquia absoluta teocrática. Que monarquia, que império, o que é isso aí, professor? Bom, o império, galera, geralmente se refere a uma grande extensão territorial e muitas vezes vários povos vivendo sob o comando de um rei, de um monarca, de um imperador. É mais ou menos isso aí. Então, uma região com uma grande extensão territorial governada aí por um monarca. Vamos lá? Resposta sugestiva para você. A palavra império remete a um território geralmente bem extenso, dotado de diferentes povos e governado por um soberano. Em geral, esse governante conta com um poder hegemônico sobre a cidade. Hegemônico aqui quer dizer absoluto, total. Questão número 2, na página 52. Consulte um dicionário e procure a definição de teocracia. Então, o que é uma monarquia teocrática? Monarquia, você tem um rei. E o que é uma teocracia? Galera, a teocracia é um tipo de governo no qual o governante se coloca na posição de um rei. Ou de um rei, não, de um deus, mais do que um rei.
O rei diz assim, olha, eu sou o representante de Deus. Ou eu sou o próprio Deus. É isso mesmo. O rei se coloca, então, o seu poder é legitimado, ou seja, torna-se legítimo, porque ou ele diz que é o representante de um Deus, ou ele diz que é o próprio Deus, ou ele diz que é o enviado de Deus, percebeu? Então, quando você legitima o poder a partir da ideia de que Deus o escolheu ou que você é o próprio Deus, isso é uma teocracia. Então, dentro de uma monarquia teocrática, o rei está falando que ele é o Deus ou que ele é um enviado de Deus. No Egito também funcionava assim. Lembra? O faraó também se colocava como a estrela da manhã, aquele que vive para todo sempre. Se bem que ele morria, né? Mas a ideia de que ele vivia na eternidade para todo sempre. É isso aí. Então, essa é uma monarquia teocrática. Resposta sugestiva para você. Olha só. Teocracia é um estado organizado, governado ou liderado por um sacerdote, um representante divino ou até mesmo um Deus vivo. Em outras palavras, é um governo em que assuntos políticos e religiosos se influenciam de maneira mútua. Questão de número 3. O Império Persa exigia que os povos conquistados aderissem à sua cultura? A resposta é não. Os povos conquistados, eles poderiam manter a sua cultura, desde que pagassem impostos e também fornecessem soldados para lutarem dentro do exército persa. Lembra disso? E olha só, a Bíblia fala sobre os persas. É interessante porque você se lembra sobre aquela história de Daniel na cova dos leões? Você lembra disso? Então, o povo hebreu estava vivendo, lembra dos hebreus, né? Os hebreus estavam vivendo ali tranquilo no seu cantinho, haviam saído alguns séculos lá do Egito, né, daquele processo conhecido como Êxodo, estavam ali vivendo dentro do seu reino, sendo governado pelo seu rei. Os babilônicos começaram a dominar toda a região durante um determinado momento e conquistaram a terra dos hebreus, levaram os hebreus para a Babilônia. Algum tempo depois, vieram os persas. Os persas, então, derrotaram os babilônios, dominaram toda a região. E sabe o que eles fizeram? Pegaram os hebreus e falaram, olha, vocês podem voltar lá para sua terra, vocês podem voltar para suas casas, vocês podem adorar o seu Deus da maneira que vocês quiserem, desde que vocês paguem aqui aquilo que precisa ser pago, vocês estão livres. O rei Xerxes fez isso, e isso foi muito bom para os hebreus. Então você percebe que os persas não exigiam que a sua cultura fosse adotada pelo povo dominado. Resposta sugestiva para você. Não, os povos conquistados poderiam manter sua cultura desde que pagassem os impostos ao governo persa. Legal? Galera, vamos então seguindo. Temos aqui na página 52 um poema, Senhor do Mundo. Senhor do Mundo, que tem reinado antes mesmo que qualquer coisa tenha sido criada, no momento em que tudo foi feito segundo a sua vontade, como rei, então, seu nome foi proclamado. E depois, quando tudo chega ao fim, somente o temível continuará a reinar. Ele que era, ele que é, ele que sempre estará em glória. Ele é um e não há outro que possa ser comparado ou posto ao seu lado, sem princípio e sem fim. A ele a força e o domínio. Esse, então, é um poema que nós temos aí apresentado na nossa apostila na página 52. Vamos interpretá-lo? Vamos para o exercício? Acompanha comigo. O texto é a oração judaica chamada Senhor do Mundo. Os judeus são os descendentes culturais mais próximos dos hebreus e professam grande parte da religião hebraica. A oração apresentada destaca qual característica da religião hebraica? Justifique a resposta apresentando um trecho da oração. Então, essa oração destaca principalmente o monoteísmo, a crença em um único Deus, todo-poderoso, criador de todas as coisas, de tudo aquilo que vive, de tudo aquilo que existe. Lembre-se que o monoteísmo é a principal herança deixada para nós pelos hebreus. Galera, não confundam. Esse exercício aqui não está falando sobre os persas. Esse exercício está mais uma vez falando sobre os hebreus. Lembra? E os hebreus deixaram para nós o monoteísmo. É ali do grupo dos hebreus, que depois vão formar o seu próprio reino, o reino vai se dividir, que nós vamos ter o surgimento dos judeus.
E o Jesus Cristo era um judeu. Lembra disso? E a partir dali, então, também surge o cristianismo. O monoteísmo chega até os nossos dias. E precisamos retirar, então, um trecho aí do texto para justificar a nossa resposta. Vamos lá, olha só. A religião hebraica é monoteísta, com um Deus onipotente, onipresente e onisciente. Tal característica está evidenciada nos seguintes trechos da oração citada. No momento em que tudo foi feito segundo a tua vontade. E depois, quando tudo chegar ao fim, somente o terrível continuará a reinar. Ele que era, ele que é, ele sempre estará em glória. Então aí um trecho. Olha só, é importante, não esqueça. Sempre que você copiar um pedacinho de algum lugar, um pedacinho de um texto, é importante você colocar entre aspas para indicar que esse trecho foi copiado. Legal? Então, feito isso, certinho. Questão número 2. Caso pudéssemos comparar a administração da Pérsia antiga com a do Brasil atual, pode-se afirmar que as satrapias e os sátrapas correspondem respectivamente ao quê? Então, lembra ali das satrapias? O império ficou muito grande, então o Dario teve a ideia genial, diga-se de passagem, de dividir ali o reino em satrapias, nomeando para cada satrapia um sátrapa. E aí, o que você me diz? O que dá para a gente comparar ali? Vamos ver. Estados e senadores? Não. Cidades e vereadores? Também não. Cidades... ali, ó, letra E, aos estados e aos governadores. Se fôssemos fazer uma comparação, uma satrapia é um estado e um sátrapa é um governador. Legal? Meus queridos, agora chegamos no vídeo Grandes Civilizações. E nós vamos fazer a correção, então, daquele roteiro que eu passei para vocês. Dessa forma, nós vamos fazendo uma análise, então, do documentário que eu mostrei. Número 1. Qual o nome do rei persa que derrotou os babilônicos? E aí, você se lembra quando começa ali esse processo de expansão territorial? O rei Ciro. Fechou? Tranquilo, fácil, né? Qual o nome do principal profeta persa? Ó, lembra que hoje nós vamos falar ainda sobre a religiosidade dos persas. Vai estar bem legal. O principal profeta aí, Zaratustra, também aparece ali no vídeo das grandes civilizações. O profeta Zaratustra dando início a uma religião muito própria ali dos povos daquela região. Qual o nome do deus persa? Ahura Mazda. Esse que é o Deus aí todo-poderoso para os persas. E ele está combatendo ali Arimã, que é o Deus da maldade. E essa dualidade aí entre bem e mal faz parte da religião persa. Você percebe que existem algumas semelhanças também com a própria religião dos hebreus. Diferente, por exemplo, do que nós vamos encontrar no politeísmo egípcio e no politeísmo da Mesopotâmia, onde existem diversos deuses. Aqui não. Você tem um Deus bom e existe uma entidade que é má. Existe esse enfrentamento entre o bem e o mal. Número 4. Qual era a solução encontrada pelos persas para alcançar a paz? Lembra disso? O vídeo mostra que o grande objetivo dos persas era promover a paz. Mas como eles pensavam em fazer isso? Com a guerra. Estranho, né? Eles queriam dominar tudo, todo mundo. Eles pensaram assim, bom, vamos mostrar que nós somos mais poderosos, vamos dominar tudo, acabar com todos os conflitos. E aí a gente promove a paz. Mas primeiro a gente vai ter que guerrear contra todo mundo. É mais ou menos assim. Não sei se você já assistiu o filme 300. O filme 300 mostra um pouco dessas guerras que eram travadas. Inclusive uma guerra que aparece um pouquinho mais para frente ali, as guerras médicas. Acho que eu vou deixar para falar sobre o filme 300 quando chegarmos ali. Vamos adiante então, e aí quando chegarmos ali embaixo eu apresento para você. Olha só, estamos na questão número 5. O que eram as satrapias? Acabamos de corrigir uma questão sobre isso. As satrapias, então, eram províncias, pedaços do grande império persa. Número 5. Qual foi a atitude tomada pelo rei persa para fiscalizar os sátrapas? Então, para ter certeza de que ninguém estava ali traindo, ele criou um serviço, um sistema de serviço secreto, uma polícia secreta que saía investigando, ficava olhando para todos os cantos, conversando com os sátrapas, fiscalizando ali para ver se eles não estavam traindo o imperador. Estes fiscais eram chamados de os olhos e os ouvidos do rei. Não esqueça disso, beleza? Questão de número 7.
No final da primeira parte, são apresentados outros povos que, assim como os persas, tentaram construir um grande império. Que povos foram estes? Bom, além dos persas, nós podemos destacar ali também os macedônicos, com Alexandre o Grande, que dominou toda a região e depois expandiu ainda mais o seu império. Nós podemos destacar os romanos, que também construíram um império muito poderoso na antiguidade. Nós vamos estudar detalhadamente o Império Romano mais para o final do ano. E ainda dá para destacar também os islâmicos, que através da religião buscaram construir um grande império, dominando ali uma parte do Oriente Médio e o norte da África também. Seguindo em frente, quem foi o rei que governou o Império Persa em seu período de maior esplendor? Dario I, não é? Ele que faz aquelas divisões em satrapias, cria o dárico, uma moeda que leva o seu próprio nome, é uma moeda que deveria circular por todo o Império. Então, Dario I. Número 9. Como foi chamada a cidade construída por Dario para ser a capital do Império Persa? Localize essa cidade na página 50 da sua apostila. Aqui estão as ruínas desta cidade. A cidade Persépolis. Vamos localizá-la aqui então? Olha só, aí está o mapa da sua apostila e a cidade de Persépolis está aqui, meu amiguinho, minha amiguinha. Fácil, fácil, né? Tranquilão, você circulou ali na sua apostila. Vamos continuar. Número 10. Contra quem foram travadas as chamadas guerras médicas? Os persas conseguiram vencer? As guerras médicas foram travadas contra os gregos. Quando formos estudar os gregos, nós vamos estudar um pouco mais a fundo essas guerras. Mas, ó, tem um filme chamado 300, eu não sei se você já assistiu, mas se você assistiu, é um tanto quanto curioso, porque os persas ali são representados como os vilões da história e tal. E nós sabemos que não é bem assim, não exatamente como representado pelo filme. Mas é claro, o filme mostra a visão dos gregos. E se você é um grego, tá lá, de boa, tranquilão, de repente veio um povo querendo invadir as suas terras, é claro que você vai retratá-lo como vilão, não é verdade? Então, guerras médicas foram guerras entre os persas e os gregos. Os persas conseguiram vencer? Não, não conseguiram vencer. Seguindo em frente, qual o nome do homem que comandou o exército que derrotou os persas, incendiando o palácio da cidade de Persépolis? Quem foi esse grande guerreiro? Alexandre, que depois de construir um império muito extenso, recebeu o apelido de O Grande. Alexandre o Grande, rei da Macedônia, que governou toda a Grécia e construiu um império gigantesco. Vamos falar mais sobre ele também quando estivermos estudando os gregos. Questão de número 12. Qual era o grande objetivo de Alexandre o Grande? O Alexandre o Grande, ele queria construir um grande império e ele queria fazer com que a cultura grega se espalhasse por todos os lados, de forma que o povo vivesse em harmonia, também respeitando a cultura dos outros. Tanto que ele promove ali uma junção entre a cultura grega e a cultura desses outros povos que vão sendo dominados. Então, o seu grande objetivo era fazer com que todos vivessem em harmonia. E para isso também você vai sair derrotando todo mundo. Parece uma certa contradição esses povos da antiguidade, né? Vamos continuando. Questão de número 13. Aponte algumas influências culturais que existem nos dias atuais e que foram herdadas dos persas. Então, eu destaquei ali algumas frutas como a laranja, o pêssego. Eu destaquei também o lance das flores, a decoração com flores. E a gente não pode esquecer os tapetes persas, que eram magníficos, ainda hoje são extremamente caros. Procura na internet para você ver o preço de um tapete persa. Depois você me conta, de repente você posta aqui nos comentários do vídeo no YouTube, você posta o preço de um tapete persa para a gente fazer uma comparação, beleza? Questão de número 14. Explique quem construiu e qual a importância da Biblioteca de Alexandria. Essa biblioteca, ela foi construída por Alexandre. Olha, ele deu o nome da cidade de Alexandria, em sua própria homenagem. Legal, né? Depois eu vou construir uma cidade, eu vou chamar de Cristianópolis. Ah, que maravilha! Então, o Alexandre, ele construiu ali e construiu uma grande biblioteca. E essa biblioteca passou a receber, então, a armazenar o conhecimento produzido por persas, por gregos e por outros povos ali da região. Ela acabou se tornando a cidade de Alexandria, ali no norte da África, região próxima ali no Egito. A cidade de Alexandria se transformou em um grande polo cultural. Muitos sábios começaram a migrar ali para aquela região,
porque tinha uma grande quantidade de conhecimento acumulado através dos livros da Biblioteca de Alexandria. Beleza? Galera, olha só, agora eu quero fazer um convite para você, para nós conhecermos um pouco mais a religiosidade dos persas. Você já viu alguma coisinha ali no vídeo das grandes civilizações e agora eu quero te apresentar um pouco mais sobre a cultura, sobre a religião, a religiosidade, o zoroastrismo, que ainda existe nos dias atuais, mas em um número bastante reduzido. Acompanhe aí, vamos aprender mais sobre este símbolo que você está vendo. O que será que significa estas asas, essa pessoa aqui no meio, essa argolinha aqui na mão, esses desenhos apontados para baixo? O que será que significa tudo isso? Acompanhe aí no vídeo. O zoroastrismo é uma religião fundada na antiga Pérsia pelo profeta Zaratustra, a quem os gregos chamavam de Zoroastro. É a primeira religião documentada que tem um fundador humano e a primeira monoteísta, ou seja, que acreditava em um único Deus supremo. No zoroastrismo, ou mazdaísmo, Ahura Mazda é o Deus único e supremo, o sábio criador, fonte de todo o bem, que representa a ordem e a verdade, em contraposição à maldade e ao caos. Ele conta com a ajuda de suas criações, os Amesha-Spenta, espíritos divinos. Um deles, inclusive, é Spenta-Maniu, visto como o próprio Espírito Santo de Mazda. Não se sabe exatamente quando o Zoroastro nasceu. Alguns historiadores o colocam entre os anos 1750 e 1000 a.C. Já as tradições zoroástricas o colocam no século 6 a.C. O que se sabe é que ele nasceu onde hoje é o Irã e o Afeganistão. Os povos destes locais tinham por religião algo muito semelhante às tradições védicas que deram origem ao hinduísmo. Eles adoravam os Ahuras e os Daivas, ou senhores e deuses em uma tradução. Ele era um sacerdote de um desses Ahuras. E um belo dia, ele estava se purificando em um rio quando apareceu um ser divino chamado de Bom Pensamento. Esse ser levou o Zoroastro até a presença do Deus único, Ahura Mazda, e de outros 5 seres luminosos. Foram vários encontros entre Zoroastro e o Deus Ahura Mazda, e foram nesses encontros em que Deus passou para Zoroastro todos os conhecimentos e tradições dessa religião. Daí em diante, ele começou a pregar e propagar suas ideias pela região, mas as autoridades religiosas não gostaram das novas ideias dele, e depois de 12 anos, ele foi convidado a se retirar. Ele foi para Bactria, no atual Afeganistão, e encontrou um rei que o acolheu e declarou o zoroastrismo como uma religião oficial do reino. Podemos afirmar que ele foi um reformador das religiões locais, apontando sua doutrina em direção do monoteísmo e do dualismo. Sabemos da filosofia dessa religião hoje graças aos 17 hinos chamados de gatas e escritos pelos próprios Zoroastro. Os gatas são as mais antigas partes do livro sagrado do zoroastrismo, que se chama Avesta. Para entender melhor como essa religião foi fundamentada e principalmente como ele influenciou outras religiões, inclusive algumas atuais, precisamos conhecer os conceitos que ele propôs. Como já vimos, Ahura significa senhor e Mazda significa sábio. Além da conta, que Ahura Mazda teria ficado preso numa luta contra Arimã desde o início dos tempos. Arimã é uma entidade malévola, um espírito destrutivo. E apesar deles serem vistos como gêmeos, eles não são iguais, já que Arimã é um espírito caído e se esconde na escuridão, enquanto Mazda vive na luz. A luta entre os dois é a base da fé dessa religião, o dualismo, e Mazda luta contra Arimã utilizando o Spenta-Maniu, que é o seu Espírito Santo. A humanidade, criação de Mazda, deve utilizar o livre-arbítrio para escolher o bem e auxiliar Mazda na contenção da desordem. Pensamentos, palavras e ações positivas fortalecem o Asha, a ordem fundamental do universo. O Asha encontra-se em constante risco por causa das forças contrárias de Druji, o caos, alimentado por pensamentos, palavras e ações negativas. Resumindo, é a constante luta entre a dominação do bem e do mal no mundo.
A missão de Zoroastro foi convocar a humanidade a favor do bem e desequilibrar a balança a seu favor. O próprio símbolo da religião representa isso. Ele chama-se Faravahar. O homem no centro representa o sábio, que busca a união com Mazda. A união com o Supremo é representada pela aliança que está na mão esquerda. A mão direita mostra o caminho, o da retidão e de seguir o bem. Esse círculo no centro da imagem é o símbolo da eternidade de Mazda e do universo e representa a aliança com os homens. As asas representam as boas intenções, boas ações e bons pensamentos, por isso essas 3 penas grandes. As asas da cauda já representam o oposto, ou seja, as más intenções, as más ações e os maus pensamentos, porque elas estão apontadas para baixo, para a escuridão. Por fim, as 2 curvas nas partes de baixo, essas espirais, representam justamente as forças positivas e negativas. A primeira nos leva para frente e a segunda nos mantém presos ao passado. Apesar do Deus soberano, a religião admite diversos seres divinos. Além de Ahriman, o ser do mal, existem os Ameshas Pentas, que são associados comumente a emanações divinas da criação. E eles são Vohumaná, bons pensamentos, os animais, Asha Varishta, verdade perfeita, o fogo, Spenta Ameraite, devoção benfeitora, a terra, Kashatra Vairya, governo desejável, o céu e os metais, Hauravatat, plenitude, a água, e Ameretat, imortalidade, as plantas. É dito que os iniciados nessa tradição tinham conhecimento místico de como dominar a natureza. Um fato muito importante sobre essa religião é que ela é a primeira a ter documentada a crença no paraíso, na ressurreição, no juízo final e na vinda de um Messias, o que viria a influenciar tradições como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo no futuro. Uma outra importante filosofia dessa religião era de que, da ideia do monoteísmo, no culto a Ahura Mazda, e do dualismo, que é essa ideia de que existiam divindades boas e más, as pessoas também podiam ser boas e más. E aí, ao final de sua vida, cada alma era julgada por 3 deuses, Mitra, Sraosha e Rashnu. As almas boas poderão atravessar uma ponte e ir para o paraíso, enquanto as más eram lançadas no inferno. Depois da morte de Zoroastro por um outro sacerdote quando ele tinha cerca de 70 anos, a religião foi difundida pelo Planalto iraniano. Mas foi no reinado de Ciro o Grande, no século VI a.C., que se espalhou pelo Império Persa. Já durante o império do rei Dário I, que se converteu ao zoroastrismo, os persas dominaram um povo conhecido como Medos, e assim fundaram o Império Persa. Os Medos possuíam uma caça sacerdotal forte, conhecido como Magi, que modificaram algumas características do zoroastrismo. Uma das tradições que foi mudada é que quando alguém morria, depois de 3 dias a alma deixava o corpo e o cadáver se tornava impuro. Assim, o corpo era colocado numa torre do silêncio e eram expostos para alimentar as aves de rapina. Outra mudança foi a personificação dos conceitos da religião em divindades. E é uma dessas divindades que viria a se tornar Mitra, que falamos em um dos nossos primeiros vídeos. Além disso, essa religião criou um calendário zoroastrino, que possuía 360 dias com 12 meses de 30 dias. E por fim, desenvolveu-se um conceito chamado de Saushant, segundo o qual um descendente de Zaratrusta, nascido de uma virgem, viria para salvar o mundo, uma clara alusão ao Messias. Como parte da prática religiosa, os zoroastrinos rezam várias vezes por dia. Não existe uma exigência para isso, mas quando feita, precisa ser perante uma chama de fogo. Existem também rituais de iniciação para as crianças, que é obrigatório. A criança recebe o sudré, ou cedra, uma veste branca de algodão, e o kuste, um cordão feito de lã que ata na sua cintura. A partir desse momento, o zoroastriano deve usar sempre essas 2 peças de vestimenta. Tem ainda o ritual de casamento, que costuma durar mais de 3 dias, e uma coisa curiosa sobre ele é que os noivos usam lenços sobre suas cabeças e esfregam 2 cones de açúcar um no outro. A decadência do zoroastrismo começou com a invasão dos árabes na Pérsia.
Apesar dos muçulmanos considerarem os zoroastrinos como praticantes do monoteísmo, ou dhimmi como eles chamavam, eles cobravam altos impostos deles para forçar com que eles se convertessem ao islamismo. Alguns sobrevivem até hoje em algumas cidades do Irã, que se mantiveram fiéis a essa religião. Muitos fugiram para a Índia. O zoroastrismo ainda hoje é parte da cultura iraniana em festas como o Ano Novo Persa, ou Nowruz, o Festival de Outono, ou Meheregan, e o Festival do Fogo, ou Shahar Sham Suri. Os que fugiram para a Índia foram chamados de Parsi, e até hoje são uma grande comunidade no país, tendo algumas famílias importantes e conhecidas. Um descendente dos Parsi se tornou famoso mundialmente. Com certeza você conhece um indiano chamado Farrukh Bulsara. Não? Bem, talvez você o conheça por outro nome, Freddie Mercury, o falecido vocalista do Queen. Seus pais, Homi e Ger Bulsara, eram parsis zoroastrianos de Gujarat, uma cidade na Índia. O zoroastrismo atualmente tem aproximadamente 200 mil seguidores espalhados pelo mundo, e os locais onde eles fazem o seu culto são chamados de Templos do Fogo. E aí, pessoal, gostou de conhecer um pouco mais sobre a cultura dos persas? Gostou de conhecer um pouco mais sobre a religiosidade? Olha só, você aprendeu sobre mais uma religião que existe ainda no mundo. Agora, tem uma coisa que me chamou a atenção nesse vídeo. Não sei se você reparou. Quando ele fala que os mortos não eram enterrados. Estranho, não? Os mortos eram deixados ali em um lugar e os abutres vinham e comiam aquilo. E por que eles faziam isso, gente? Deixar ali os mortos? Ah, estranho, né? Eu vou te contar por quê. Melhor, vou te levar para lá no Irã. Quer dizer, eu não. Um amigo que fez uma visita lá e gravou um videozinho. Dá uma olhada aí. Assista o lugar. Nós vamos ter a oportunidade de visualizar ali, de entrar no lugar, no local onde esses corpos eram deixados no passado. Assiste e depois a gente volta e encerra essa aula. Continuando aqui agora a visita à cidade de Yazd. A gente está agora seria um cemitério, mas seria onde os praticantes ou seguidores da religião do zoroastrismo, falei quase certo, mais ou menos isso, os magos levavam o corpo para aquelas torres, uma ali atrás também, e eles não podiam enterrar nem tacar fogo no corpo, né, queimar o corpo, cremar. Ele levava o corpo lá para cima e deixava que os abutres viessem e comessem a carne da pessoa que morreu, porque os abutres vivem no céu. Então eles tinham essa concepção, se os abutres comessem a carne, né, do corpo dos mortos, a alma estaria sempre pelo ar, sempre estaria pelo céu, né? Então essa é a ideia deles. Não conhecia também essa religião, zoroastrismo. Eita, difícil! E é uma religião ainda, assim, hoje ela não está muito presente no Irã, ela já foi espalhada pelo mundo todo, mas são poucos praticantes, poucos seguidores. E aqui era uma região que eles tinham, só que depois que o Shah, ele proibiu, né, essa parte, porque é um pouco não higiênica, né? O corpo fica lá ao léu. Eles moveram agora, eles enterram os corpos, como os cristãos, os católicos, etc. Eles têm um cemitério ali guardado. E agora a gente vai subir aquela torre, vai lá em cima, mostrar como é que era antigamente lá. Vamos ver o que a gente vai achar, o que a gente, sei lá. E uma outra coisa legal também, que eu descobri ontem, né? Descobri, assim, eu não tinha uma ideia muito bem concebida sobre isso, porque eu pensava que aqui no Irã era de predominância árabe, mas não é, é da civilização persa. Então a civilização persa, o Irã antes de ser chamado de Irã, era chamado de Pérsia. Também é totalmente diferente, né? Você chamar um persa de árabe é como chamar um brasileiro de argentino ou chamar de uruguaio. Eles são muito próximos, né? O Iraque, que faz fronteira com o Irã, ele é árabe, e aqui no Irã ele é persa. Então você nunca pode falar que o iraniano é árabe. É tipo assim, cometer uma gafe assim tremenda e o pessoal não gosta, até porque o Irã e o Iraque tiveram em guerra na fronteira por mais de 8 anos e morreu 700 mil pessoas mais ou menos. Agora vamos começar a caminhada, uma breve caminhada, né, queimar o café da manhã e também vai aonde a cultura, né, primeira viagem eu acho que eu tô gravando que tem um pouco de história. Geralmente eu tô gravando sempre trilha ou cidades não tão históricas assim. E essa aqui, pô, Irã, só história. Voltando pra Dubai não vai ser tanta história, né? Vai ser mais aquela ostentação. Mas aqui a gente aproveita já.
Então aqui que o pessoal deixava o corpo. Aí depois que o corpo ficava sem a carne, né, só sobrava o osso, eles colocavam numa mistura de água com cal viva, que aí desintegrava todo o osso. Aí beleza, aí sumiu a pessoa mesmo, né, a parte física da pessoa no mundo. Agora bora descer. Pô, fiquei cansadinho, bizarro. Tema de deserto, né, boca seca. É isso aí, galera. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Estamos encerrando esse tópico sobre os persas, mas na próxima aula a gente tem muito mais coisa para a gente estudar ainda, tá bom? Grande beijo no seu coração. Te espero na próxima aula e agora a gente vai fazer uma visita para África, para a Ásia. Vamos conhecer outros povos da antiguidade? Tchau! Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério, pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza